Bom dia, como você está? Das últimas vezes que a gente se falou até esse momento, o que mudou? O que alterou? Como você está se sentindo? Quanto você voltou para a palavra? Quanto você voltou para a presença do Senhor? Me fala da forma que você se sentir mais à vontade. Pode continuar pelo WhatsApp, pode ser através do vídeo. Esse vídeo não é para ser comercial, é para ser intencional, é para ser diretivo, não são palavras jogadas ao vento, é para ser curativo e diretivo. E o Senhor sabe para quem é e quando vai chegar. Amém? Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, obrigada, Pai, pelo teu abraço, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigada, Jesus, pelas tuas palavras. Obrigada pela Bíblia, que é o Senhor falando conosco, que é o manual, Pai. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada pelas pessoas hoje, Pai, que o Senhor usa na terra, que se deixam ser usadas. Obrigada pelas pessoas que o Senhor usa para nos abraçar, para nos curar, para nos abençoar. E eu oro, Pai, para que estejamos prontos quanto mais cedo, Pai, para nós liberarmos também esse amor, para sermos também esse abraço, para sermos também esse ombro, para sermos também essas palavras, Pai, curativas. E a cada uma delas, Pai, das minhas irmãs, o Senhor sabe, Pai, a estação que cada uma está, a fase que cada uma está. Antes de nós salvarmos alguém, nós temos que nos salvar. Como num avião, quando cai aquela máscara. Antes de você colocar a máscara na pessoa que está do seu lado, você tem que colocar a máscara em você, para você conseguir ajudar alguém. Então, o Senhor não restaura sociedade, o Senhor não restaura casamento, o Senhor não restaura família, sem restaurar você. Você é a filha amada. Enquanto o Senhor cuida de você, Ele cuida da sua família. Mas para um tempo agora, para um momento agora, e pense em você, na restauração do seu relacionamento com o Senhor, na restauração do seu devocional, na restauração da vida com Deus, da leitura da palavra. E volte para a presença, volte para os pés do Senhor, volte para os braços de Jesus. Eu oro pelas minhas irmãs, Pai, para que o Senhor as alcance. Coloque nelas um coração quebrantado. Tira toda a dureza, Pai, de coração. Toca na mente dela, nos ouvidos, na boca. Que ela tenha a mente, os ouvidos e a boca cativas ao Senhor, cativas à Tua palavra. Cala todas as outras vozes, Pai, que vem para nos confundir, nos tirar da direção e do alvo que é o Senhor. Que é a Tua presença, Jesus, opera em nós e através de nós, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, aprender de Ti. Queremos alcançar o Seu coração, Pai. Queremos ser alcançadas por Ti, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje é em Hebreus 11. Eu vou ler na versão NVT. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo
e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou grifar esse versículo aqui. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, a ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, e os profetas tiveram pela fé. Eles conquistaram reinos, governos, com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada.
Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós ele não chegasse à perfeição. Vou ler de novo, desculpa. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Queridos, a palavra diz que a fé vem do ouvir a palavra. Vem do ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Eu creio que não como uma acusação, debaixo de muito temor do que eu vou falar. Debaixo de muito temor. Eu creio que a gente precisa ouvir mais a palavra. Se a gente ouvir mais a palavra, a gente vai ter mais fé. A gente gasta tanto tempo ouvindo futilidade, banalidades e mentiras. Tudo para nos distrair. Tudo para nos distrair. Não tem outra finalidade. As distrações só têm finalidade de nos afastar da palavra de Deus. Por isso, quando eu oro, eu coloco a mão na minha cabeça, nos meus ouvidos, na minha boca, para pensar aquilo que me dá esperança, para seletizar o que eu vou ouvir e para falar o que eu preciso falar. Porque é muita futilidade, é muita banalidade, é muita fofoca. A gente não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a nossa cabeça. Mas ele só vai fazer ninho se a gente deixar. Então, tudo que vier para te afrontar, para te distrair, para tirar sua fé, para te tirar do alvo que é o Senhor, para te tirar do caminho que é Jesus, da verdade que é o Senhor, da palavra, só vai fazer ninho se você deixar. Você precisa se fortalecer para não deixar o pássaro fazer ninho na sua cabeça, para não deixar esses pensamentos fazerem ninho na sua cabeça. Eles vão passar pela sua cabeça, eles passam pelas nossas cabeças. Mas não vai fazer ninho, em nome de Jesus. Por isso, coloca na sua cabeça o capacete da salvação para te proteger dos dardos inflamados do maligno. Amém? Para a gente interagir, eu quero te perguntar. Eu anotei aqui 2 perguntas. Tenta se lembrar, se você está aí com um papel, uma caneta, anota algum momento da sua vida. Você já se sentiu com mais fé do que você está agora? Ou você já se sentiu com menos fé do que você está agora? Em que momento você está? Escreve. Tenta se lembrar. Se você não consegue se lembrar sozinho, pede o Espírito Santo para trazer sua memória. Senhor, algum momento, a minha fé esteve maior. Eu estive mais perto do Senhor.
Eu estive mais na sua presença, eu buscava mais a tua presença, eu buscava mais a tua palavra. Quando o Espírito Santo te revelar, quando você se lembrar desse momento, aí você analisa o que aconteceu para sua fé diminuir, o que aconteceu para você desanimar, o que aconteceu para você se afastar do Senhor. Foram as lutas, as aflições, a guerra, a tribulação, um luto. Eu ministrei semana passada. Fui ministrada também, né? Primeiro. Que quando Moisés morreu, o Senhor veio para Josué e falou: meu servo Moisés morreu. E agora você que vai levar esse povo. Muitas situações na nossa vida que são através de morte, o fim de um casamento, um luto, o fim de um relacionamento. É uma dor. Eu não quero menosprezar a sua dor. Eu já passei por esse fim. Eu não quero diminuir a sua dor. Tem luto que eu não passei, tem fim que eu não passei. Mas, em nome de Jesus, no tempo certo, depois do luto, tem vida para você. Tem vida, tem vida, tem vida. Vai ter saudade, né? A gente não tem amnésia, a gente tem saudade. Mas em nome de Jesus, que depois desse luto, depois desse fim de relacionamento, depois desse trabalho que você perdeu, depois do curso que você não conseguiu concluir, tem vida para você. Pede direção. Volte para a palavra, volte para a presença do Espírito Santo, volte para o abraço do Senhor. O Senhor não quer apagar sua memória. Ele quer te consolar. Ele quer te dar nova direção. Você já se perguntou se o que você tinha para fazer era do Senhor? Eu fiz um técnico, uma faculdade, comecei uma pós. Vim para cá, sou uma imigrante, uma estrangeira nessa terra. Ai, tudo que eu estudei, ainda não consegui colocar em prática. Tenho que começar a estudar tudo de novo, mas tem vida para mim. Novos conhecimentos, novo começo. E eu quero ler em Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho contra você, porém, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se você se lembra que a sua fé já foi mais alta, mais forte, eu não sei mensurar isso. Não sei como o Senhor mensura isso. Eu só sei que Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você abandonou o primeiro amor, se você não consegue ter o prazer na presença do Senhor, como você já teve, se você não consegue ter a alegria da salvação, se você está em pecado, se você confessar, se arrepender e deixar esse pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Volte para a palavra, volte para a presença. Volte a congregar. Pede direção, Senhor, porque você só está fraca assim, porque você está sozinho. O Senhor nos fez como um corpo, porque minha mão sozinha, se amputar minha mão ali, ela não vai fazer nada. É por isso que Ele nos faz parte de um corpo. Volte a congregar, volte para a presença do Senhor. Sozinho você não consegue. E é para isso esses vídeos que eu tenho feito. Não é para ser comercial, não é para ter engajamento, não é para ser aparecido. É uma obediência. E se for por causa da sua alma, você que já falou que já melhorou, já se sentiu mais forte, já valeu a pena. E vai continuar a valer a pena. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Volte para a presença do Senhor. Tenha prazer na presença do Senhor. Eu ministro sobre você que você vai ter prazer na presença. E se você já pediu a morte, porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem e chegam ao desespero e cometem suicídio. Mas a gente que tem temor do Senhor, a gente que tem o Espírito Santo, a gente pede a morte. Mas como eu ouvi do Senhor uma vez, que não era tempo de morrer, que Ele não tinha morte para mim naquele momento, eu venho dizer para você que não é tempo de você morrer. Não pede mais a morte. O Senhor tem vida para você. E quando Ele falou isso comigo, nossa, o meu amor por Ele não voltou. Eu nunca conheci um amor pelo Senhor como eu conheci naquele momento. E eu quero ser boca de Deus para você agora. Falar o que Ele me falou. Te abraçar como Ele me abraçou. Não é tempo de você morrer. Tem vida para você. Tem algo novo. O Senhor nunca te tira de algo bom para não te dar algo melhor. E Ele nunca te tira de algo melhor para não te dar o extraordinário. Ele nunca te tira de algo ruim para não te dar algo bom. Ele tem algo melhor e maior para você. Tenha essa fé. Não menosprezando a dor que você está sentindo, mas para te dar esperança de que tem algo novo, maior e melhor para você, em nome de Jesus. Na presença dEle, na direção dEle, não na minha. Não nas minhas palavras, não na minha direção, porque eu estou buscando a Deus, eu estou pedindo direção a Deus, eu estou no caminho. Eu estou junto com você. O Senhor só falou comigo primeiro, para eu te falar agora, como Ele falou comigo, através de uma pessoa. Nós hoje somos a boca de Deus na terra. Como Ele usou alguém para falar isso comigo, Ele está me usando agora para falar isso com você. Tenha vida para você, tenha esperança para você. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Leia aí Hebreus 11. E depois a gente vai voltar em cada história dessa. A gente vai voltar lá quando o Senhor falou de Caim e Abel. A gente vai voltar lá quando o Senhor falou de Abraão, de Sara, de Moisés. A Bíblia está... O que você precisa está na Bíblia. Hoje o Senhor fala com você através de mim. E amanhã você não precisa mais disso. Você mesmo vai abrir a Bíblia, vai ter prazer na presença do Senhor. E você vai estar tão cheio do Espírito Santo que você vai querer fazer o que eu estou fazendo agora. Falar para todos que estão à sua volta. É a alegria da salvação. É estar cheio do Espírito Santo. Eu já vejo isso pela fé. Porque quando eu pedi a morte, parecia que não tinha saída para mim, parecia que não tinha vida para mim. E hoje tem tanta vida que eu quero que você viva junto comigo. Quero que você chegue lá na eternidade comigo. Quando a gente está cheio, a gente não quer ir sozinho. O que faz a gente querer ficar sozinho é a solidão. É a ausência de Deus. Mas quando a gente tem a presença de Deus, a gente quer que todos à nossa volta estejam com Ele, não com a gente. Não precisa estar comigo, só precisa estar com o Senhor. Você vai ter essa alegria da salvação. Querer seus filhos. Querer estar com seus filhos. Não basta orar pelos seus filhos, interceder pelos seus filhos, para que eles alcancem o Senhor. Para que eles conheçam o Senhor. Ensine o teu filho no caminho em que deve andar. Então, você precisa estar caminhando. Você precisa estar no caminho para ensinar seus filhos. Porque quando você estiver no caminho, seus filhos vão ver que você está no caminho. Eles vão querer esse caminho também. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre você e sobre a sua casa. Quando você voltar para o caminho, você também vai levar seus filhos. E aqueles que você tentar levar que não quiserem ir,
Não é responsabilidade sua, não é culpa sua. Porque o diabo também põe isso na nossa cabeça, que a culpa é nossa. Mas nós temos o Espírito Santo, representamos o Espírito Santo, mostramos o Espírito Santo para as pessoas, mas as pessoas escolhem não ter o Espírito Santo, escolhem não ter Jesus. Lá no livro de Timóteo, Paulo ministra sobre os discípulos dele que continuaram no caminho, e ministra também sobre aqueles que não continuaram no caminho. E a palavra fala que um planta, o outro rega, e o Espírito Santo dá o crescimento. Então a sua parte é crer, a sua parte é falar, mostrar, mas a responsabilidade da salvação não é sua, é do Espírito Santo. E até isso pode estar roubando a sua alegria. E às vezes foi nisso que você caiu. Quando você foi acusado de que alguma pessoa desviou e a culpa era sua, porque você foi incapaz. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. O Senhor sabe para quem e por que Ele está falando tudo isso. E o Senhor sabe por que Ele está usando a mim, pobre pecadora, pequena, incapaz. Mas que ama Ele. E que eu não vou me desviar dele. Eu não vou deixar de fazer o que Ele pede para fazer. Para a glória de Deus. Que você receba essa palavra para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Volte ao primeiro amor. Volte para a palavra. Volte a congregar. Olha, nada e nem ninguém pode ser maior na sua vida do que o que Jesus fez por você. Todas as pessoas que vêm contra você, todo ataque que vem contra você, que não são as pessoas, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades. Então, nada que é feito contra você, independente de quem é que foi feito. Se foi um ímpio, se foi um cristão que foi usado, se foi um pastor, se foi alguém da sua família. Não olhe para isso, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Vai ler lá nos evangelhos sobre o sacrifício que ele fez por você. Isso que eu estou fazendo aqui. Eu recebi tanta palavra de gratidão, mas eu estou aqui no conforto da minha casa, de pijama, enrolada numa mantinha, falando com você do que o Senhor me encheu, do amor dele por mim, de como ele me abraçou e das cordas de amor que ele usou para me tirar daquele poço. Foi só isso. É só isso. Se você é tão grato por esse ato mínimo, pequeno, insignificante que eu estou fazendo, imagino que o Senhor fez por você. Deu a vida dele. Deus entregou seu filho por você. Jesus obedeceu e foi como ovelha muda para o matadouro por você, para que você não pereça e tenha a vida eterna. Não tem nada que pode ser maior do que isso. Não tem nada que pode ser maior do que isso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, te proteja de você mesmo, dos demônios, das potestades. Não desista. Não desista. Tem vida para você. Tem esperança para você. Tem saúde. Tem paz. Tem uma família abençoada. E tem o céu te esperando. Seja cheio do Espírito Santo. Volte a congregar. Volte à palavra. Não olhe para a igreja. Não olhe para os pastores. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E a melhor forma de denunciar um prédio torto é construindo um prédio reto. Se à sua volta só tem doentes e pecadores, se sare, se cure e seja alguém sarado. Seja um prédio reto. Em nome de Jesus. Amém.
Fica com Deus. Deus abençoe. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus.